Imagina se você encontrasse o par de tênis que o Michael Jordan usava e calçasse. Assim que calçasse, você ficaria tão bom quanto ele no basquete? O jovem desse filme ficou, porém, ele teve que enfrentar alguns problemas. Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar um filme chamado Pequenos Grandes Astros. O filme começa com o pequeno Calvin, o protagonista do filme, jogando basquete com seus dois melhores amigos, Murph e Reg. De repente, um outro grupo de jovens, liderado por Ox, chega e faz uma aposta com Calvin. Ox estava de olho na camisa de Calvin e por isso decidiu fazer uma aposta para ver se quem ganhasse ficaria com a camisa. Os amigos de Calvin dizem para ele não aceitar, já que, como é muito mais baixo do que Ox, ele provavelmente vai perder. Calvin, entretanto, argumenta que um jogador da NBA nunca desistiria. Ele aceita a aposta e perde. Depois de ganhar, Ox pega a camisa e simplesmente a destrói na frente de Calvin. Em seguida, enquanto todos assistiam televisão juntos, o diretor do orfanato, chamado Stan, desliga o aparelho e diz que está na hora de trabalhar. Ele faz os jovens venderem chocolates do lado de fora de estádios durante jogos de basquete. Eles então vão trabalhar durante um jogo do Los Angeles Knights. No final da partida, Calvin vê o técnico do time, Wagger, saindo em seu carro. Ele se aproxima para tentar vender uns chocolates para o homem e aproveita para dar dicas sobre o funcionamento de seu time. Isso convence o técnico a comprar alguns chocolates, porém Calvin desiste de vendê-los. Ele acredita que esse dinheiro possa ser usado pelo diretor para fazer coisas não muito legais. Por causa de sua sinceridade, o técnico decide dar a ele 4 ingressos para a próxima partida. No dia seguinte, muitas pessoas chegam ao orfanato procurando alguém para adotar. Ox, entretanto, tira a esperança do protagonista, dizendo que essas pessoas estão procurando apenas jovens muito pequenos. Mais tarde, uma freira chega com algumas doações para o orfanato. De dentro da caixa, ela deixa cair um par de tênis velhos. Calvin vê esses tênis e pergunta a ela de onde eles vieram. A mulher diz que a pessoa que os doou acreditava que eles tinham sido de um jogador de basquete famoso. Ao inspecionar os tênis, Calvin encontra as iniciais MJ, o que pode significar que esses tênis pertenciam ao grande jogador Michael Jordan. O jovem fica muito feliz com essa descoberta. Ao ouvir que esse par de tênis pode ter pertencido a Michael Jordan, Ox, que estava escutando tudo, chega do nada e os toma da mão de Calvin. Ele diz que órfãos não podem ter coisas boas e arremessa o par de tênis pro alto. Em seguida, vemos que os tênis ficaram presos no fio de energia. Durante a noite começa uma chuva muito forte. Acreditando que os tênis são realmente de Michael Jordan e pensando que essa chuva poderia estragá-los, Calvin acaba acordando Murphy para ajudá-lo a ir lá fora recuperar esses tênis. Os 3 amigos então vão pro lado de fora durante a chuva e Calvin de alguma forma consegue subir na árvore. Na hora que ele consegue tocar o par de tênis, um raio atinge o poste. A descarga elétrica passa pelo fio e chega no tênis ao mesmo tempo que Calvin consegue tocá-lo. Por consequência, o jovem cai no chão sendo eletrocutado. Por mais incrível que pareça, nada demais acontece com ele. No dia seguinte, os jovens vão para o estádio de novo vender chocolate. Calvin, Murph e Red pegam seus ingressos para assistir ao jogo como o técnico havia prometido. Ox vê que eles estão com ingressos nas mãos e diz que eles compraram esses ingressos com o dinheiro da venda dos chocolates. Ao ameaçar contar tudo para o diretor do orfanato, Calvin consegue comprar o seu silêncio com um ingresso extra que ele tinha, afinal eram 4. Os 4 então entram no estádio e começam a se divertir com a partida. Durante um intervalo, a estrela do time, Tracy, e um dos técnicos se juntam no meio da quadra para tentar fazer um pequeno show. O objetivo deles é atrair mais pessoas para assistir aos jogos, pois eles têm tido muito pouca audiência. Eles vão sortear uma pessoa com base no número do ingresso para ter uma chance de duelar no basquete contra Tracy. O número sorteado é o número do ingresso de Calvin. Vendo isso, Ox tenta tirar o ingresso dele, dizendo que ele não terá chance, pois é muito baixinho. Entretanto, Calvin consegue enganá-lo, dizendo que um dos seguranças está chegando e usa essa oportunidade para sair correndo. Tracy está muito confiante, pois Calvin é um pouco baixo demais, segundo ele. O homem então combina com o técnico de deixar o jovem marcar apenas uma cesta. Segundo ele, mais do que isso seria humilhação para ele. A partida começa e Calvin faz sua primeira cesta como o combinado. Em seguida, Tracy tenta jogar a sério, porém Calvin acaba marcando sua segunda cesta.
festa. Muito irritado com isso, Tracy leva tudo ainda mais a sério. Porém, nada que ele faça consegue parar Calvin. Com as habilidades de Michael Jordan, o jovem consegue saltar e fazer uma bela cesta. Todos entram em choque com o acontecido. A plateia então começa a aplaudir loucamente o jovem prodígio. De olho na audiência e no público que irão ter, os técnicos do time vão até o orfanato com a intenção de contratar Calvin por um dia. O diretor, entretanto, não fica muito animado com essa ideia. Porém, depois que os técnicos oferecem a ele $7.500, o homem acaba aceitando. Um dos técnicos até fica de olho nele, pois acredita que o homem só quer ganhar em cima de Calvin. Calvin e seus amigos ficam muito felizes com a notícia. Eles passam a acreditar que os tênis de Calvin possuem algum tipo de poder mágico. Ouvindo isso, Ox, que já estava muito irritado, começa a ficar cheio de inveja. No dia seguinte, Calvin aparece no estádio para seu primeiro jogo. Tracy não gosta muito da presença do jovem, já que seus outros companheiros de time começam a zoá-lo intensamente. Em seguida, vemos que Calvin ganhou um uniforme e um novo par de tênis. O jovem, entretanto, diz que não pode usar esse par de tênis, pois ele gosta de jogar com seus tênis antigos. O treinador, entretanto, diz que tanto faz, pois ele não vai jogar mesmo, está ali apenas para aparecer para a imprensa. A partida começa e o time deles está perdendo. Durante o primeiro intervalo e sabendo que não vai jogar, Calvin decide dar algumas dicas para o técnico. O homem gosta muito de sua tática e decide colocá-lo no jogo. Ele entra na partida, mas fica muito nervoso, pois está sem seus tênis mágicos. O jovem então decide pedir um tempo e sai correndo para o vestiário, dizendo que vai ao banheiro. Só que na verdade ele vai colocar seus tênis antigos e volta para jogar. Assim que o jovem entra na quadra com seus tênis mágicos, ele vira outra pessoa. O jovem então consegue marcar diversas cestas e levar seu time à vitória. Depois da excelente partida, o time decide assinar um contrato milionário com Calvin para jogar durante o resto do campeonato. No orfanato, o diretor diz a Calvin que ele a partir de agora não deve aceitar pessoas que queiram adotá-lo. Segundo o homem, essas pessoas estariam atrás apenas de seu dinheiro. Só que na verdade ele é quem está de olho no dinheiro de Calvin. Durante um voo para a próxima partida, o treinador do time coloca Calvin junto com Tracy no mesmo quarto de hotel. Calvin fica muito feliz com isso, mas Tracy não está nem um pouco animado. Durante a noite, Tracy decide burlar o toque de recolher para sair com uma jovem. Antes de sair, entretanto, ele ensina a Calvin como usar o serviço de quarto do hotel. Segundo o homem, todas as comidas que ele pedir serão de graça. Sabendo disso, Calvin pede tudo que ele consegue pedir do cardápio. Ao voltar de seu encontro com a jovem, Tracy se depara com um monte de comida espalhada pelo apartamento. Calvin está passando mal, e agora, ao invés de se divertir com a jovem, Tracy terá que tomar conta dele junto com ela. A partir daí, Calvin começa a jogar muitas partidas contra diversos times que começam a admirá-lo também. Com isso, ele fica cada vez mais milionário e compra diversos presentes para os jovens do orfanato. Ele até mesmo ganha um troféu por ter vencido uma competição de enterradas. Uma noite no orfanato, Ox acaba indo pra cima de Calvin durante a noite por causa de sua inveja. Ele quer de qualquer maneira tirar os tênis de Calvin. Entretanto, Stan aparece do nada e impede que o jovem faça isso. Calvin é, digamos, precioso demais para ele e o homem não pode deixá-lo se machucar. Na próxima vez, enquanto o time está em um hotel, Calvin está jogando videogame com um dos outros jogadores. Ele fala com esse homem que Tracy disse para ele uma vez que também era órfão como ele. O homem, entretanto, conta para Calvin que isso não é verdade. Ele tem um pai, porém, eles não se falam há muitos anos. Tracy aparece do nada e diz que vai até a farmácia para comprar remédios para dormir e para sua alergia. Calvin, entretanto, se esconde no carro e vai com ele até lá. No caminho, os dois conversam sobre o motivo de Tracy ter mentido sobre seu pai. Calvin não entende por que o homem não conversaria com seu pai, já que ele faria tudo para ter um pai. Tracy, entretanto, diz que não quer falar sobre isso e continua no caminho para a farmácia. Chegando lá, a farmacêutica o adverte de que os remédios para dormir são muito fortes e ele deveria tomar apenas um. Entretanto, ao sair, o homem se distrai e acaba sem querer tomando 2 pílulas para dormir no lugar dos remédios para a alergia. Ao voltar para casa, Tracy simplesmente dorme no volante. Calvin então tem que empurrá-lo para o lado e dirigir até o hotel. Por causa disso, eles chegam tarde demais e passam de novo da hora do toque de recolher. Entretanto, Calvin leva toda a culpa pelo acontecido. No dia seguinte, Tracy fica sabendo que Calvin
fez isso por ele e passa a respeitá-lo ainda mais. Durante o voo mais tarde, Tracy agradece a Calvin por ter tomado a culpa por ele. Os dois estão começando uma bela amizade. No dia seguinte, Calvin tem que estudar para uma prova de geometria, porém ele não entende nada da matéria. O técnico do time também enviou diversos casais para o orfanato com a intenção de tentar fazer alguém adotar o Calvin. O diretor, entretanto, não gostou nada disso e selecionou apenas os piores para apresentar para Calvin. Entretanto, Murphy acaba ficando com inveja de Calvin, pois todos os adultos o desejam, e os dois acabam ficando de mal. Triste pelo fato de seu melhor amigo estar de mal com ele e por nenhum bom adulto desejá-lo, Calvin decide visitar Tracy em sua casa. Ele então conta a Tracy tudo o que está acontecendo com ele. A fim de ajudar o jovem, Tracy manda ele ligar para Murphy e convidá-lo para sua casa também. Enquanto eles esperam a chegada de Murphy, Tracy decide ajudar Calvin com seus problemas em geometria. O homem pintou toda a matéria nas paredes de sua casa a fim de ensinar o jovem um pouco de geometria. Entretanto, durante a aula, os dois acabam se distraindo e um joga tinta no outro. Durante esse processo, Murphy chega na casa e os três jogam tinta uns nos outros. Ao voltar para o orfanato, Calvin conversa com seus amigos sobre os problemas que Tracy tem com seu pai. Os jovens então o aconselham a tentar ajudar Tracy em seu relacionamento com o pai. Calvin então leva o pai de Tracy até sua casa. O jogador, entretanto, não gosta nada dessa situação e fica furioso com Calvin. Por causa disso, na próxima partida, os dois não conseguem entrar em sincronia e perdem o jogo. No dia seguinte, um novo casal chega ao orfanato querendo adotar o Calvin. Ele até que gosta um pouco dos dois. O diretor do orfanato também tenta incentivar Calvin a aceitá-los como seus novos pais. Ele também insiste que o jovem deve usar novos tênis para parecer mais apresentável para o casal. Antes de ir para um encontro com o casal, Calvin troca os tênis e deixa o seu par de tênis mágicos sob os cuidados de Murphy. Assim que fica sozinho, Murphy calça os tênis e testa suas habilidades no basquete. Entretanto, ele não consegue fazer nada e acaba apenas escorregando. Triste, o jovem deita na cama e vai admirar uma foto de sua mãe. Ox e seus minions chegam e tentam fazer Murphy contar aonde está o par de tênis de Calvin. Eles então o levam até o diretor do orfanato. Stan ameaça queimar a foto de sua mãe se ele não contar aonde estão os tênis de Calvin. O jovem não tem outra escolha a não ser revelar aonde estão os tênis. A partir daí, descobrimos por que o diretor do orfanato queria tanto os tênis. Ele havia ido até um grupo de pessoas do mal para fazer uma aposta. Ele apostou $100.000 dizendo que o time de Calvin perderia. Sabendo que Calvin estava sem seus tênis, ele tinha certeza de que o time perderia. Ele então combina tudo com os homens. Nesse momento, Calvin estava em um almoço com a família que quer adotá-lo. Porém, o jovem não parece se dar muito bem com eles. Enquanto isso, Tracy se encontra com o pai e os dois voltam a se falar. No dia da próxima partida, Tracy está muito feliz e decide falar com Calvin. Ele planeja adotá-lo. Porém, assim que ele vai dizer isso para o jovem, o casal que queria adotá-lo aparece e ele decide não falar nada, pois acha que Calvin estaria melhor com eles. Um pouco antes da partida, Murphy liga para Calvin para dizer que o diretor do orfanato subtraiu seus tênis. Calvin então vai correndo para o orfanato e junto de seus amigos consegue amarrar o diretor na cadeira. Eles tentam fazê-lo dizer a combinação do cofre onde estão os tênis. Ox, entretanto, aparece para ajudar o diretor. Calvin, entretanto, consegue convencê-lo do contrário, dizendo que o diretor não liga para ele. Convencido com suas palavras e também depois do diretor tê-lo chamado de idiota, Ox, que sabia a combinação do cofre, decide abri-lo e dar os tênis para Calvin. O grupo então retorna para o estádio nos patinetes elétricos que Calvin deu para todos. Enquanto isso, o diretor do orfanato consegue se libertar e liga para o grupo de homens do mal, dizendo para eles irem atrás de Calvin. Uma perseguição começa, porém Calvin e seus amigos se dão melhor. Ele chega ao estádio a tempo para a partida. Entretanto, o diretor do orfanato já estava lá esperando por ele. Só que não adianta nada. Calvin acelera seu patinete motorizado que bate contra o diretor do orfanato e ele cai no chão desmaiado. Ao chegar na partida, todos ficam muito felizes com sua presença. O time estava perdendo, mas com a ajuda de Calvin eles logo conseguem empatar. Entretanto, durante uma jogada, várias pessoas acabam caindo por cima de Calvin e isso detona seus tênis. Ele acha que não consegue mais jogar, mas Tracy aparece dizendo a ele que ele precisa ter coragem para passar por todos os obstáculos. Calvin então volta a jogar e ajuda o time a vencer a partida. Em uma reunião com todos os jogadores, Calvin diz que essa era a
sua última partida. Ele queria viver sua vida como um jovem normal. Calvin então retorna ao orfanato, que agora está muito melhor, pois o diretor se foi. Sim, ele perdeu a vida por causa daquele patinete. Do nada, Tracy aparece dizendo que vai adotar o Calvin. O jovem aceita muito feliz a sua proposta, porém ele diz que também terá que levar Murphy para morar com eles. Por mais incrível que pareça, Tracy aceita. Os três vão morar juntos na casa de Tracy e ficam felizes para sempre. A amiga deles, Red, também conseguiu ser adotada por outro casal. A Seleção, Nova Ordem Mundial. Essa é a sequência do filme A Seleção, estrelado pelo Logan Paul. O ano é 2039 e o mundo está passando por uma crise devido à superpopulação. Todas as nações devem fazer um corte anual de 5% da população. Os Estados Unidos criaram uma regra chamada a seleção. Durante essa seleção, os alunos têm que fazer uma prova todos os anos. Nessa prova, quem for reprovado é executado por meio de injeção letal. Foi descoberto que o sistema de pontuação da prova foi manipulado. Os oficiais trocavam os resultados para passar quem eles quisessem, geralmente filhos de pessoas ricas. Acabou que todo esse esquema corrupto foi exposto por uma jovem aluna chamada Lena. O filho do governador do Texas, chamado Blake Redding, foi reprovado durante essa seleção. Ele e outros que também reprovaram deveriam ser executados. Porém, sem que ninguém soubesse, eles foram levados até uma fábrica secreta da empresa Assuro Global para serem usados como escravos. Essa empresa tem seus lucros advindos da mão de obra gratuita. O filme começa com todos no funeral de Blake. Eles acham que ele está morto porque reprovou na prova. Muitos repórteres tentam entrevistar seu pai, o governador, mas ele simplesmente os ignora. Lena agora é uma jovem famosa, pois ela foi quem revelou os maléficos planos por trás da seleção. O esquema de corrupção descoberto na seleção causou uma mancha irreparável na reputação de Jim, o governador e pai de Blake. O homem até conseguiu colocar a culpa em Mason King, o supervisor do exame e seu bode expiatório. Porém, o governo nomeou uma investigadora particular chamada Joanne Morris para investigar o ocorrido. A agente Joanne visita Lena em sua casa no dia seguinte, mas Lena não consegue passar nenhuma informação importante. Joanne então deixa seu cartão com ela para caso ela se lembre de alguma coisa. Após isso, um dos seguranças de Jim, chamado Jack, veio convidá-la para conhecer o governador. Quando eles se encontram, descobrimos que Jim quer a ajuda dela em sua campanha para presidente. Porém, ela recusa essa vaga de emprego e vai embora. No caminho, ela conhece a presidente da Assuro Global, Georgina Preston. A Assuro Global patrocina as campanhas de Jim, portanto, ele e a presidente estão sempre juntos. Georgina tenta convencer Lena dizendo que seus irmãos não terão que fazer mais a prova da seleção se ela trabalhar para eles. Porém, mesmo assim, ela ainda prefere dizer não. Jack os leva de volta, porém o homem passa direto da casa de Lena. Assim que ela percebe isso, um tipo de gás começa a encher o carro e faz com que ela e seus irmãos desmaiem imediatamente. Lena acorda num canteiro de obras com Jack e outras pessoas paradas na frente dela. A professora da irmã de Lena, chamada Sra. Cole, também está lá. Jack e a Sra. Cole trabalham para uma organização chamada de A Luta e são contra o sistema de provas. Se Jim for eleito presidente, esse sistema nunca vai acabar. Então eles precisam da ajuda de Lena para trabalhar como espiã. Eles querem que ela aceite o trabalho que Jim lhe ofereceu e a garota concorda. Enquanto isso, o melhor amigo de Lena, Killan, arranja um estágio na TV com uma repórter chamada Wendy Banks. Ele começa a pesquisar sobre os procedimentos pós-seleção e percebe que ninguém mexe nos cadáveres depois da execução. À noite, ele vai para a casa de Lena e a chama para ir com ele até o cemitério. Ao chegar lá, os dois desenterram o túmulo de Blake e se surpreendem quando veem o caixão vazio. Estamos agora no dia seguinte à seleção e vemos Blake e os outros reprovados sendo levados para a fábrica. Os jovens assistem a um vídeo onde uma moça diz que eles são os escolhidos e ganharam uma nova oportunidade para viver. Segundo ela, esse lugar se chama A Incubadora e foi projetado pela Assuro. Que empresa mais legal, hein? Os jovens agora trabalham para essa empresa. Ela deixa a cereja do bolo para o final, dizendo que o melhor dos escravos ganhará o direito de voltar a ser livre.
Em seguida, os jovens demonstram toda a sua felicidade por ainda estarem vivos. Eles agora têm que ir às salas onde suas funções na empresa serão atribuídas. Um aparelho que supostamente serve para ensiná-los em seus trabalhos foi implantado em seus pescoços e uma voz será quem explicará a eles seus trabalhos e tudo o que precisam saber. Os jovens terão uma rotina diária de 14 horas de trabalho contínuo antes que possam tirar 1 hora de almoço e lazer. Sem contar que agora eles também terão um horário certo para dormir. Enquanto assistia aos vídeos, Blake encontra sua namorada em uma das filmagens. Ele consegue encontrá-la e os dois têm um reencontro emocionado. A realidade demora para cair. Ellie fala que eles poderão se encontrar daqui a 1 hora, durante o horário de almoço. Mais tarde, os dois se encontram nas dependências onde ficam as camas e começam os atos libidinosos. Será que não tem nenhuma câmera monitorando isso? Mais tarde, enquanto Blake conversa com sua amiga Heather, eles ouvem uma sirene tocando. Um dos jovens está tentando tirar sua própria vida porque não aguenta mais trabalhar de sol a sol. Alguns jovens maldosos que estavam no andar de baixo tentam colocar pilha nele a fim de fazê-lo se jogar. Keiji é o líder do grupo. O jovem até chega a pular, mas os guardas rapidamente montam redes no último instante e conseguem salvá-lo. Descobrimos então que quem se recusa a trabalhar nessa bela empresa acaba sendo levado até uma enfermaria onde terá drogas injetadas com o intuito de se tornar, digamos, mais calmo e controlável. Cade vai atrás de Blake no dormitório. O rapaz diz a ele que Ellie agora é sua namorada e o ameaça para ficar longe da garota. No dia seguinte, Ellie se senta sozinha no refeitório, mas não adianta, pois o Cade chega e começa a assediá-la. Ellie, obviamente, está completamente desconfortável com a situação. Heather e Blake conseguem ver a situação de onde eles estão, porém não podem fazer nada. O grupo de Cage é conhecido pelo apelido de Os Maiorais. Eles foram escolhidos para monitorar os jovens. Depois que eles vão embora, Blake vem conversar com Ellie. Temendo pelo bem-estar do rapaz, ela pede que ele vá embora. Cade e seu grupo voltam e dizem a ele para sair de perto de Ellie. Blake tenta lutar contra os rapazes, porém Cade consegue dar um jeito nele com facilidade. Ellie e Blake até conseguem fugir do refeitório, mas são pegos por Mason King, o ex-supervisor da prova que foi remanejado para a incubadora após todo o fiasco a respeito da prova. Mason consegue pegar Blake e por pura maldade acaba quebrando a perna do rapaz. Somos levados para 8 meses no futuro e agora faltam apenas 2 semanas para as eleições. Dean tem feito campanha todo esse tempo e Lana tem o ajudado. Vemos que ela claramente não tem gostado nem um pouco disso. Ela também tem passado todas as informações que consegue arranjar com frequência para a Sra. Cole. Um dia elas se encontram de novo num canteiro de obras. Lana está brava por ter que apoiar as ideias horríveis de Dean. Ela diz que eles não estão fazendo nada do que prometeram. A professora Cole tenta acalmá-la, dizendo que agora eles sabem que todas as informações que precisam estão no computador da Georgina. Eles dão para ela um aparelho para hackear o computador da mulher. Lana agora precisa dar um jeito de chegar até o computador dela sem ser pega no flagra. Também descobrimos que ela vem ajudando o governador com seus debates. Durante os ensaios, é ela quem finge ser a oposição que possivelmente enfrentará Dean nos debates ao vivo. Durante todo esse tempo, Blake e os jovens têm trabalhado como escravos sem descanso e a perna dele ainda nem melhorou. O jovem está mancando e também não consegue mais entrar em contato com Ellie. Durante a noite, Cage e seus escravos pegam Blake enquanto dorme e batem vigorosamente em sua perna. É triste ver o jovem chorando de dor. No dia seguinte, ele vai à clínica da doutora Langley e diz a ela que escorregou no chuveiro e assim que ele volta, pede a Heather para dizer a Ellie para estar na luta de boxe de Cage no dia seguinte. Porém, não parece que ela vai fazer isso. Enquanto isso, Killan consegue desvendar diversos segredos da Asuro Global. A empresa não tem uma área de fábrica em sua propriedade e vem comprando alimentação militar suficiente para alimentar 100 mil pessoas por ano de uma empresa chamada TX-Pac. Sua chefe Wendy o dispensa, dizendo que sem uma foto ou qualquer evidência eles não podem publicar a história. Mais tarde, quando Killan entra em seu carro, um homem mascarado tenta sufocá-lo com um saco plástico. Ele, de alguma forma, consegue se livrar e foge para a casa de Lana. Sabendo que a Asuro está sempre ouvindo, ele conta tudo para Lana através de bilhetes escritos num caderno. Lembra da Heather, que o Blake pediu para dar o recado para Ellie? Pois é.
Ela fez o contrário. Além de não passar o recado, a garota ainda disse para Ellie que Blake não quer mais saber dela. Na verdade, Heather estava sob as ordens de Cade. Isso era parte de seu plano para desestabilizar Blake e poder ganhar dele numa inevitável luta. Chegou o dia da eleição. Lena deixa seus irmãos na casa da professora Cole e parte para o edifício da Asuro, onde Dean e seus minions esperam pacientemente pelos resultados das eleições. Lena beija Jack no elevador. Aparentemente os dois têm desenvolvido uma espécie de relacionamento. Mas e o Blake? Algum tempo depois, Lena vai ao banheiro e um segurança a acompanha. Enquanto isso, na fábrica, Blake está observando uma das lutas de Cade quando ele se oferece para lutar. Toda a multidão assistindo fica em silêncio. Blake quer se tornar o novo líder do grupo se conseguir ganhar. Cade concorda com o desafio. Eles começam a lutar. E mesmo com a perna ruim, Blake consegue sair na frente com Cade. A multidão começa a gritar seu nome e depois de uma luta intensa, Blake vence. Depois de roubar usando a sua muleta para bater na cara do Cade. Enquanto isso, Ellie está na cama sem se mexer. Quando os guardas se aproximam dela, ela morde o dedo de um deles. A garota quer fugir de qualquer maneira e vai tentar fazer de tudo para conseguir. Os guardas eventualmente a seguram e a levam para a enfermaria a fim de aplicar seu castigo. Após sua vitória, Blake vai ao grupo de Cade e diz que nenhum dos alunos reprovados na prova são mortos. Ele meio que teve essa ideia depois de conversar com a doutora Langley. O jovem continua dizendo que na verdade todos são trazidos para a incubadora e usados como escravos. Ele também diz que a promessa de liberdade é uma mentira e eles ficarão presos lá para sempre. Isso convence Cade, já que ele achava que essa promessa de liberdade era verdade. Depois de muita conversa, o grupo finalmente concorda em se unir para combater o sistema. Blake e um dos caras vão buscar Ellie, enquanto os outros vão para o refeitório. Enquanto isso, Lena, de alguma forma, consegue pular a janela do banheiro que ela estava e chegar até o escritório de Georgina. Lá, ela usa o aparelho que a professora Cole lhe deu para conseguir acesso ao computador. Ela encontra todas as imagens da câmera da incubadora e fica muito feliz ao ver que Blake ainda está vivo. Rapidamente em seguida, ela transfere todas as informações para o aparelho. Porém, quando ela ainda está no escritório, Jack a avisa de que Georgina está chegando. Ela pede mais tempo, então Jack tem que segurar Georgina do lado de fora. Ele diz à mulher que Dean precisa vê-la com urgência. Lena então pega o aparelho e volta para o banheiro. No entanto, depois de ser pego na mentira, Jack é preso pelos guardas. Lena então liga para a agente Joanne Morris, que foi nomeada para investigar o caso da seleção. De volta na fábrica, Blake propositalmente se machuca só para ser levado à clínica onde Ellie está. Lá, ele e um amigo conseguem se livrar de um guarda e impedem os médicos de injetar a droga em Ellie. Os dois então tiram o dispositivo de rastreamento de seus pescoços sem anestesia nem conhecimentos de medicina e fogem. No refeitório, Cade e um cara aleatório começam uma briga fake com o objetivo de distrair os guardas. Em seguida, todos os jovens no refeitório se unem a eles e a bagunça começa. Mason fica sabendo disso e vai para o refeitório com outros guardas. Ele está furioso e ao procurar por Blake em seu rastreador, percebe que o jovem ainda está na clínica. Enquanto isso, Lena e Joanne se encontram num terraço. Lena lhe dá o aparelho contendo todas as informações sobre a Asuro e ainda lhe conta tudo o que ela sabia. Joanne obtém todas as informações que precisava, só que acontece que ela também é corrupta e trabalha para a Asuro. A mulher então aponta sua arma para Lena, que consegue de alguma forma se livrar da mulher e ainda fugir com o aparelho. Ela pula do terraço e acaba caindo ilesa dentro do apartamento de um homem, e o aparelho fica dentro de um balde cheio d'água onde o homem estava pondo seus pés. Lena então vai até a casa de Killan, que depois de colocar o aparelho molhado em alguma espécie de farinha, consegue fazer uma cópia do arquivo para levá-lo para Wendy e transmiti-lo em rede nacional. Lena fica na casa dele por achar que estaria mais segura. No entanto, quando Killan tenta dar a partida, o carro explode, tirando sua vida no processo. Joanne e alguns homens chegam procurando por Lena. Ela monta uma armadilha com o gás de cozinha e sai correndo pela porta dos fundos. Os guardas, por mais incrível que pareça, caem nessa armadilha e são mortos na explosão. No entanto, Joanne sai ilesa. Ela ataca Lena novamente, só que dessa vez Lena a empurra da escada. A mulher acaba caindo, batendo a cabeça e perdendo sua vida. Enquanto isso, Blake e Ellie se vestem como enfermeiros e correm pelo porão da fábrica. Mason fica no encalço deles.
os dois encontram uma escada que vai até o alto do túnel e sobem, conseguindo finalmente chegar até o lado de fora. Eles ficam muito felizes por um momento e se preparam para correr. Mason chega na hora e pega Blake de surpresa. No edifício da Asura, os resultados da eleição saíram e todos comemoram já que Jim venceu. Ele agora é o novo presidente dos Estados Unidos. Enquanto isso, Lena finalmente chega ao centro de jornalismo e mostra todas as provas para o Andy. Elas rapidamente chegam até a saída da incubadora em um helicóptero e transmitem Mason lutando contra Blake. Dean vê a transmissão e fica surpreso ao ver que seu filho ainda está vivo. Mesmo assim, ele faz seu primeiro discurso presidencial. Alguém da equipe diz a Georgina que não vai ter como fugir desse escândalo agora. No entanto, a mulher tem um plano. Ela prende todos que já se opuseram contra Jim e planeja acabar de uma vez por todas com a democracia. Blake e Lena finalmente se reencontram e se beijam. Eles param quando Lena vê Ellie atrás de Blake. Nesse momento, eles também são presos por falarem contra a prova de seleção. Enquanto a polícia os leva, acontece um acidente, mas felizmente eles não se machucam. Do nada, Jack chega e os liberta. O homem diz a eles que vão derrotar Jim e Georgina e fazer tudo voltar ao normal. O filme acaba de repente, parece que deixaram um espaço indicando que vai ter uma terceira parte. Obrigado por assistir, até o próximo!